Quem é Deus? Somos a imagem e a semelhança de Deus, se temos um espírito. Deus também tem um, portanto a expressão bíblica: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus que habita em vós, prova que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? 1 Coríntios 6,19. NVI. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. NVI. Como seria Deus? Você sabe que matéria é energia condensada. Assim podemos dizer que são a mesma coisa. Tudo depende da visão de quem vê. Assim, se Deus é espírito, possivelmente seria um corpo energético que está trilhões e trilhões de vezes ampliado, mas se condensado, veríamos um corpo físico, a imagem e a semelhança do homem. No caso de Cristo, ele tem toda a semelhança de Deus, mas não é igual a Deus, não se compara ao poderio de Deus, tanto que ele mesmo disse: o Pai é maior que eu, e na cruz ele pediu ao Pai que o glorificasse, com o poder que ele tinha junto a Deus, antes de haver mundo. Os anjos têm a mesma semelhança de Cristo, mas não se compara ao poderio de Cristo, pois ele disse que o Pai lhe havia dado todo o poder nos céus e na terra, e que esse poder lhe seria devolvido depois dos 1000 anos, pois o próprio Filho se sujeitaria a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. NVI. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. NVI. Como que o Espírito de Deus ou Espírito Santo atua? O Espírito de Deus emana ondas espirituais que se manifestaram em forma de uma pomba, ou em forma de línguas de fogo, ou em forma da sarça que ardia em fogo no deserto, para que nós mortais pudéssemos ter fé que Deus estava atuando. Isso não significa que o Espírito de Deus estava ali presente em pessoa, mas as ondas espirituais do próprio Espírito de Deus, ou Espírito Santo, estava se materializando para nos dar um sinal da atuação de Deus e sua aprovação. Matéria e energia são a mesma coisa, apenas em estados diferentes. Assim, Deus, que está trilhões e trilhões de vezes ampliado, não podemos vê-lo, pois está no estado de energia espiritual, engloba tudo, e está além de tudo e é tudo, pois nada pode estar além de Deus, nem o infinito. Deus, que engloba tudo, as galáxias, o espaço infinito e toda a vida no céu e na terra, é um ser vivo e tem um espírito chamado de Espírito Santo. São unos, indivisíveis e infinitos, tanto em poder bem como em dimensão. O Espírito de Deus ou Espírito Santo pode, com suas ondas espirituais, materializar universos, seres e tudo o que queira imaginar, e não precisa de 7.000 anos. Mas pode criar em 7 dias ou até em 7 segundos. Para nós isso pode parecer impossível, mas será que existe algo impossível para Deus? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos formados de átomos, que é uma miniatura de um sistema solar. Se ampliássemos os átomos do nosso corpo, até eles atingirem o tamanho de um sistema solar, veríamos o universo. Se reduzíssemos os sistemas solares que compõem o universo até o tamanho dos átomos do nosso corpo, veríamos Deus, na mesma forma do homem, pois somos a sua imagem e semelhança e vice-versa. Os anjos e Cristo seguem o mesmo formato, são universos paralelos, são interligados pelo Espírito Santo de Deus e atuam através desse Espírito, que dá vida a este conjunto. O Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que dá vida ao corpo de Deus, que é o universo, para se comunicarem com nós, seres humanos, podem se materializar em forma de anjos, línguas de fogo, ou como no batismo de Jesus, em formato de uma pomba. Isso é possível,
através da propagação de ondas espirituais que se materializam de forma física ou em fenômenos, como no caso de línguas estranhas, falada pelos apóstolos.